Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, e no verso 34, que disse: E, chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glórias a Deus. Somente um versículo da palavra nesta tarde. Então, a palavra do Senhor, mais uma vez o Senhor está falando conosco aqui nessa tarde em nossos corações. O texto disse: cada um deve levar sua própria cruz. Quer dizer, no texto, aqui logo no início do texto, nós podemos ver que cada um deve levar a sua própria cruz. A minha cruz não é direito de eu dividir ela com ninguém. A sua cruz é sua. Não é direito de você dividir ela com ninguém. Porque a palavra está dizendo. O próprio Senhor, ali no momento que ele chamando a multidão, chamando os seus discípulos, ele já antes da palavra, dele iniciar a palavra, ele já disse: cada um deve levar a sua própria cruz. E aqui a palavra está dizendo que ele chamando a si, quer dizer, ele chamou a atenção daquela multidão, chamou ali a atenção daqueles discípulos para olhar para ele, chamou a si. Em outras palavras, ele quis dizer para a multidão: olha para mim, olha para cá, preste atenção, observa o que eu vou falar. Anote bem aí as palavras que eu irei falar com vocês. Em outras palavras, ele quis dizer isto. Aí ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque a palavra do Senhor faz saber que onde Jesus passava no seu ministério aqui nessa terra, fazendo a obra do Pai, cumprindo, as ordens do Pai, porque, como disse, na palavra de Deus, ele mesmo disse: para isso eu fui enviado. O Senhor foi enviado para pregar a palavra de Deus. O Senhor foi enviado aqui nessa terra para falar do céu, para mostrar para a multidão, para a humanidade, que estava tão preocupada, tão aprofundando, melhor dizendo, cada dia mais nas coisas desta vida. Então, a palavra do Senhor faz saber que ele veio anunciar para a humanidade, para o povo, que havia um lugar reservado para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que fizessem a vontade do Pai que está no céu, que era necessário seguir somente a Ele, para que tivesse direito de vida eterna. Então, sempre onde Jesus passava,
acontecia sinais, prodígios e maravilhas. Onde Jesus passava, o assunto dele nunca era outro a não ser a palavra de Deus. O único assunto dele era falar do reino do céu. A função dele aqui nessa terra era curar os enfermos, libertar os oprimidos, ajudar aqueles que estavam tão cansados, alachomedecás, que já não aguentava mais. A preocupação de Jesus sempre foi com os pequeninos, com os carentes, com os necessitados, com os humildes, com aqueles que ali clamava por um socorro, mas não encontrava socorro nessa terra. Então a preocupação do Senhor Jesus era esta. A missão de Jesus era esta. O propósito de Jesus sempre era e foi este. O objetivo de Jesus era cuidar das almas, com grande zelo, porque ele não queria que ninguém se perdesse. E ensinar o caminho, ensinar a direção certa a qual eles deveriam colocar os teus olhos para chegar lá. E ele mostrava claramente que este lugar não é aqui na terra, mas em cima no céu. Então sabemos que quando Jesus terminou a sua carreira, ele deixou a responsabilidade para os discípulos. E os discípulos continuou fazendo da mesma maneira que o Senhor Jesus fazia e ordenou que eles fizessem. O único que fez diferente, que fez errado, que fez contra a palavra de Deus, que contrariou a vontade do Pai e de Jesus que estava aqui, foi Judas Iscariotes. Aquele fez contrário. Mas o que aconteceu com ele? Seu fim foi trágico. Seu fim foi terrível. Agora eu pergunto para meus amados e minhas amadas irmãs: você é servo de Deus? Você é serva de Deus, jovens de Deus? Qual é a sua função? Você se entregou a sua vida a Cristo? Você aceitou Jesus como Salvador? E no momento que você, que qualquer outro, nós aceitamos Jesus como Salvador, ali significa para nós seguir as ordens do Pai, para nós seguir as ordenanças do Filho, as ordenanças do Espírito Santo. Você tem seguido a palavra de Deus? Como ela é, como ela manda, como ela te orienta? Ou você tem seguido a palavra do homem? Quem sabe a palavra do seu pastor? Você tem seguido as ordens, as ordenanças que o Senhor Jesus deixou dentro da palavra? Ou você tem seguido as ordenanças, as regras dos homens? Quem sabe do seu superior? Quem sabe do seu pastor? Sim, irmão, eu sigo, mas tudo que ele ensina, que ele orienta, está dentro da palavra. Glória a Deus. Ficamos muito felizes de saber que com muita dificuldade ainda encontra alguém que ensina dentro da palavra como ela é, as ordenanças do Senhor. Que ensina as suas ovelhas a olhar para o céu. Que ensina a sua ovelha
negar a si mesmo e viver para Cristo, que ensina as suas ovelhas a andar contramão com este mundo e de mão dadas com Cristo. Se isso está acontecendo, é motivo de dar glória a Deus, porque ultimamente, nos dias atuais que nós estamos vivendo, é raro. Eu falo que é raro, porque pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu nós ter experiência própria. Não passamos por uma, nem por duas, nem por três. Passamos por várias que eu não tenho nem conta. E todas as que passamos, quanto um mandamento estava dentro da palavra, 10, 20 ou mais estava fora. Contra alguma coisa estava dentro da palavra de Deus, o restante era tudo antibíblico. Sim, igreja amada, é verdade. Quem sou eu para mentir e pensar que vai ficar por isso mesmo? O Senhor permite falar a verdade. O Senhor permite nos falar a verdade. É triste, sim, mas é a realidade. Quantas e quantas das vezes que fomos rejeitados, não é porque nós estávamos no pecado dentro do templo, não, meus amados. Nós fomos rejeitados porque nós pregamos a verdade dentro do templo e o templo estava contra a palavra de Deus. Quando se fala o templo, não as paredes, mas a direção da obra. E muitas das vezes a própria direção colocava o rebanho tudo junto para levantar contra aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então essa experiência, o Senhor, pela misericórdia, Ele permitiu eu e meu esposo ter ela não só por aqui, mas por vários lugares que Ele nos enviou. E nós nunca dizemos não para Cristo. Sempre nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor permitiu, e hoje, pela misericórdia, temos muita experiência. E é tão maravilhoso, igreja amada do Senhor, que quanto mais experiência nós passamos a ter com o Senhor, mais o Senhor nos ensina dentro da palavra. Quanto mais você sofrer por amor à palavra de Deus, mais o Senhor te orienta dentro da palavra e você se achega mais a Deus. Então, por isso que o diabo fica furioso, não quer que você venha entender e compreender que você tem que olhar para Jesus, que você tem que olhar para a palavra de Deus. Você não pode ser apenas ouvinte da palavra, você tem que ser ouvinte e praticante, porque muitas das vezes você ouve, mas você não pratica a palavra. Nós temos que ouvir e temos que praticar. E quando nós ouvimos direção, trazendo mensagem, trazendo os ensinamentos, dando ordenança para um templo, que você tem conhecimento da palavra, que aquilo não é bíblico, ai de você se não bater de frente, meu amado. Senhor Jesus se entregou ali de braços abertos naquela cruz para te defender. Você estava condenado à morte. Eu estava condenado à morte. Nós estávamos condenados à morte. O pecado já tinha consumado na face da terra. Nenhum mais ia para o céu. Já estava condenado à morte. Nós estávamos condenados à morte. Eu já pensei, você já pensou?
E eu já imaginei, você já imaginou? Se o Senhor tivesse permitido nós descer a sepultura antes de conhecer a Cristo, as nossas almas já estavam lá no lugar de fogo, já estavam no sofrimento terrível. E se hoje nós ainda estamos com vida, é porque Jesus entrou na frente, abriu o braço naquela cruz e falou: não vai morrer sem a salvação. Eu vou dar uma segunda chance. Eu vou dar uma oportunidade para que todos venham ser salvos. Prestou atenção, meus amados? Ele entrou na sua frente para te livrar da morte, da condenação eterna. Ele entrou na minha frente para me livrar da morte, da condenação eterna. E agora hoje eu vou ver pessoas usando o nome do Senhor, falando que é e não é um servo de Deus, falando que é um pregador da verdade e usa a palavra ali, trazer uma mentira destampada na frente dos meus olhos, e eu vou olhar, vou ouvir e vou ficar quieta, não vou falar nada? Você vai ouvir, você sabe que é antibíblico e você fica quietinho. Mas se eu for falar vai arrumar confusão, e daí? É para arrumar confusão mesmo. A palavra do Senhor diz que tem que haver aqueles que vêm trazer palavras contra a palavra de Deus, trazem coisas ao contrário da palavra de Deus, para que venha se manifestar o justo. Se você não se manifesta, você não prova para o Senhor que você é justo. Se eu ouvir coisa antibíblica diante dos meus olhos, dentro de um templo, qualquer lugar que for, e eu ouvir e ficar quieta, só com medo de arrumar confusão e não defender a palavra de Deus, que serva de Deus que eu sou? O Senhor entrou na frente, na minha frente, na sua frente, abriu os braços e se entregou à morte para te dar vida, para me dar vida. E hoje eu vou ver o diabo usando pessoa, fazendo gracinha com a palavra de Deus. É claro que eu vou entrar na frente e também vou falar: tá errado, isso é antibíblico, este ensinamento não está na Bíblia, isso é coisa do homem, isso é coisa da carne. E por que você não age? Então a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor chamou para si a multidão com seus discípulos. O Senhor chamou todo mundo. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue. E siga-me. O Senhor chamou a multidão. O Senhor chamou você, que é serva e servo de Deus. O Senhor chamou nós que somos discípulos do Senhor. Mas o Senhor chama todo mundo. Ele chamou assim a multidão, no dizer, em outras palavras, vem todo mundo ouvir. Eu quero falar para todo mundo, vem também, discípulos. E aí ele disse: se alguém quiser vir após mim, é se alguém. Por que o Senhor colocou esse se primeiro? Quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, por que ele colocou esse se primeiro? Porque é raro alguém querer vir e seguir o Senhor. Porque é muito raro alguém querer vir após o Senhor e andar como Ele manda. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado não, irmãos. Não é obrigado não, minha irmã. Se você dispôs a seguir o Senhor para morar no céu, obedeça a palavra de Deus.
Se você resolveu entregar sua vida e aceitar o Senhor como Salvador, segue o Salvador. Segue a Ele. Para de seguir costume de homem. Para de seguir costume de templo. Para de seguir costume que são antibíblico, que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, ele sabia que muito pouco estava disposto a seguir a ele. Queria estar com ele ali. Como hoje, não é assim? Hoje, se alguém sabe que alguém ora por revelação, que alguém tem o dom da cura e alguma coisa parecida, sim, as pessoas vão. Mas eles vão em busca de bênção, em busca de cura, de libertação. Eu estou passando por um processo difícil, não está aguentando. Eles não vão atrás de Jesus, não. Eles vão atrás dos servos de Deus que são fiel. Eles não vão atrás de você? Não vai ninguém na sua casa pedir oração, não? Não vai ninguém atrás de você onde você encontra para orar por eles, não? Mas se não for, alguma coisa está errada. Porque vai. É o que mais acontece. O Senhor é testemunho. Muitas das vezes, quando bate no portão, eu já comento com meu esposo, oração, não é outra. E eles vão, não recebem, não é claro que recebe. Até pessoas que não veem no templo aqui, que nós colocamos o nome deles na caixa de pedido de oração por amor próprio. Harabaço me derras. Colocamos o nome de pessoas que o Senhor tocou em nosso coração e nós estamos colocando. Pessoas que a gente sabe que está sofrendo, que está cansado ali na doença, com problema, com dificuldade, nós colocamos. E a pessoa nunca veio aqui, mas já contou a bênção que está curada. Então o povo quer bênção, o povo quer receber bênção. Então eles vão sim, eles vão na sua casa, quem sabe até no seu trabalho, se encontra com você na rua, pede oração. Mas para seguir Jesus, como o Senhor está falando, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, siga. E siga-me. O que implica que muitos não aceitam de maneira nenhuma, não decide levantar suas mãos e aceitar Jesus, o que implica ele é essa palavra aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. A gente começa a falar de Jesus, o diabo já fica furioso até com as pessoas lá na rua. Então a palavra do Senhor faz saber que o que implica com muitos a não tomar uma decisão é que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, não adianta nós dizer que servimos a Deus, que nós aceitamos Jesus, que nós desceu as águas, que hoje nós é membro, que hoje nós temos cargo na congregação, que hoje nós participamos da ceia, que hoje nós cantamos num grupo, que hoje nós tem um grupo de visita. Irmãos, isto não é o suficiente. Antes, é importante sim isso na nossa vida, mas antes disso acontecer na nossa vida, é necessário nós negar a nós mesmos. É o que muitos estão por aí servindo a Deus em vão. Levantou a mão, aceitou o Senhor, passa um tempo, desceu as águas, tem oportunidade, canta, toca, louva, visita, participa da ceia, faz de tudo. Mas não
negou a si mesmo até hoje. E Jesus não aceita. Jesus não aceita. Jesus só aceita como discípulo dele aquele que segue ele, mas antes de seguir a ele, nega a si próprio. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiramente, nós temos que negar a nós mesmos. Ah, mas o que é negar a nós mesmos? Tudo aquilo que agrada a nós, que agrada a nossa carne, desagrada a Deus. Tudo aquilo que agrada a minha carne, os desejos da minha carne, os prazeres da minha vida, entristece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, se alguém, nem todos estão dispostos a negar a si mesmo. Nem todos estão dispostos a renunciar os seus desejos carnais. Nem todos estão dispostos a negar a sua vontade própria. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Hoje o mundo está cheio de pessoas falando que está com Jesus. Só que você olha, não negou nada. Está falando de Jesus, mas o mundo está juntinho. O mundo está lado a lado com ele. O lugar que ele vai, diz que vai fazer a obra do Senhor, o mundo está do lado. O lugar que ele vai evangelizar, o mundo está do lado. Se ele sobe no altar, ela sobe no altar para pregar, o mundo está do lado. Se vai lá na frente do altar apresentar um louvor, o mundo está do lado. Se vai participar da Santa Ceia, o mundo está do lado. Perdendo tempo. Que isso, irmã? Está julgando? A palavra do Senhor diz que nem ele julga ninguém, mas tem um que julga, que é a palavra. Se a palavra do Senhor está dizendo que para seguir o Senhor tem que negar a si mesmo, temos que negar o desejo da nossa carne, porque a nossa carne, o desejo dela é terreno. O desejo da nossa carne é agarrar com as coisas daqui. O desejo da nossa carne é fazer nós ser uma pessoa vaidosa, não aceita ficar velho, não, tem 60 anos ou mais, mas quer dar uma de mocinha, quer dar uma de rapazinho. Tudo que o mundo faz de vaidade, a pessoa que não negou a si mesmo faz da mesma coisa. Isso significa andando de lado a lado com o mundo. A palavra do Senhor diz que tem que haver diferença daquele que serve a Deus com aquele que não serve. Se o mundo, as pessoas do mundo andam de uma forma, nós que somos servos de Deus, nós temos que ser diferente, andar diferente. Mas como assim, irmã? Andar diferente como? Em tudo, em toda maneira de viver. Em santidade. Em vigilância. Que seja nas nossas vestes, nos nossos calçados, no jeito de falar, no jeito de olhar, até no jeito de sorrir. O nosso comportamento não é mais aquele que era antes. Por isso que o Senhor está dizendo, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A pessoa era bravo, valente, explosivo. Pronto, acabou. Vai seguir o Senhor, negou aquela ignorância. Hoje é manso, hoje é humilde, hoje tem paciência, hoje tem sabedoria para falar. Andava de qualquer maneira, era um verdadeiro mundana. Andava se mostrando o corpo para o mundo, acabou, negou aquilo.
Hoje se veste como um santo de Deus. Hoje se veste como uma santa de Deus. Hoje anda completamente diferente do mundo. O mundo aí fora, as mulheres andam todas rebocadas, toda pintada. Para que isso? Hoje nós servimos a Deus. Nós não nasceu com pintura no rosto. Nós não nasceu com pintura nos cabelos. Nós não nascemos com brinco nas orelhas, cordão no pescoço, pulseira no braço, anéis no dedo. Não. Então, nós vamos negar tudo isso, porque isso a nossa carne gostava. Mas no momento que nós encontramos com o Senhor, Ele ordenou para seguir Ele, negue-se a si mesmo. Então nós negamos tudo isso e hoje nós somos naturais diante de Deus. Remecanta lá, basuri me derrácia. Hoje nós seguimos ao Senhor de uma forma natural. Não mais como o mundo manda, que o mundo é cheio de imundícia. O mundo tem tudo quanto é tipo de imundícia que você pode imaginar para fazer que o homem, que a mulher coloque no seu corpo para contaminar o seu corpo e entristecer os olhos de Deus. Porque o seu corpo não é seu. O seu corpo tem dono, que foi o Senhor que criou. Então, tudo que você colocar nele que desagrada a Deus, no último dia você vai pagar, porque você está colocando coisas terríveis que você não nasceu com aquilo no seu corpo e você está colocando, e o seu corpo não é seu, ele é do Senhor. No último dia o Senhor vai requerer ele do jeito que ele fez. E o que você colocou nele, aquilo que você colocou no seu corpo, que você não nasceu com ele, você vai ter que dar conta para o Senhor no último dia. Vai pagar um preço muito caro, vai ser lançado fora. Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz. Qual que é a cruz que nós vamos tomar? No passado nós estava com o jugo do pecado, aquele fardo pesado de Satanás, todas imundícia do diabo. Mas no momento que nós encontramos com o Senhor, nós negamos a nós mesmos, negamos tudo que é do mundo, todas impureza. E agora nós assumimos a cruz de Cristo, aquela cruz que Ele morreu nela para nos salvar. Nós vamos pegar agora a cruz de Cristo e vamos tomá-lo e vamos seguir a Ele. Hoje nós seguimos a Cristo. Hoje nós levamos a nossa cruz. Mas o peso que nós carregava, que era o peso do pecado, o Senhor já pagou lá na cruz do Calvário. Hoje nós seguimos ao Senhor, nós negamos ali a nós mesmos, as nossas vontades, nossos desejos. Nós renunciamos tudo que nós gostávamos de fazer e fazia que entristecia a Deus. Nós renunciamos e hoje nós pegamos das mãos do Senhor um jugo leve. Hoje não temos mais jugo pesado nas nossas costas, não. Muitos falam que servir a Deus é muito difícil. Difícil é carregar o fardo do pecado. Além de ser pesado demais, ainda será condenado no último dia. Mas o jugo de Jesus, que é a palavra de Deus, não é peso não, meus amados. Quanto mais nós carregamos este jugo de Jesus, ele é tão suave que dá vontade de abraçar e todo momento estar com ele, sente uma alegria, uma paz infinita. Então a palavra do Senhor é esta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue os desejos do seu coração. Você que tem tanto prazer em seguir mandamento de homem. Você que sente tão bem seguir, andado por ordem de pessoas que estão contra a palavra de Deus. Negue. Fala assim, nós negamos.
Nós começamos ali seguindo, negamos, né, a vaidade, o pecado, mas ainda depois nós ainda continuamos seguindo certo tipo de coisas que ali o próprio Senhor foi mostrando. Isso não é minha vontade, isso não está na palavra, isso não está no meus estatutos. E nós fomos negando, nós fomos negando ali tudo, deixando, tirando da nossa vida, dos nossos caminhos, todos os ensinamentos mentirosos, tudo aquilo que é antibíblico, tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor. E hoje nós seguimos ao Senhor em espírito e verdade e temos o gozo da salvação da nossa vida. Então Jesus está voltando e nessa tarde Ele te alerta. É necessário cada um levar a sua própria cruz. Tem muitas pessoas que pegam a sua cruz lá, mas são ignorantes, né? Daí a pouco acha que o irmão é obrigado a levar a cruz dele. Muitas das vezes, irmão, quando a luta está difícil, a única coisa que nós temos que fazer é ir para o joelho, que no momento que nós dobrar o nosso joelho e começar a orar, a falar com o papai, que nós depende das forças de Deus na nossa vida, rapidinho o Senhor nos dá vitória. Mas tem pessoa não, que é tão bruto, tão ignorante, que ele não faz o que a palavra do Senhor manda, e quanto, né, a cruz está pesada, ele fica atrás dos irmãos, das irmãs, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmã, a palavra do Senhor está dizendo, cada um deve levar a sua cruz. A cruz é sua, pega ela e segue. Mas está pesada demais, irmã. Se está pesada, é porque está faltando você negar alguma coisa ainda. Você ainda está carregando um fardo que não é da vontade de Deus, por isso que está pesado demais. Negue-se a si mesmo. No momento que você negar você mesmo, as suas vontades, a sua ignorância, a sua soberba, o seu orgulho, esse ciúme doentio que você carrega com você, essas alterações malignas que você ainda carrega no seu peito, esse estresse, que muitas das vezes ouve até alguém pregar a palavra do Senhor, já está explodindo. É isso que é o peso que está sobre você e você não está dando conta. E ninguém é obrigado a carregar a sua cruz, cada um deve levar a sua cruz. A cruz é sua, leva, nega-se a si mesmo. Se ela está pesada, porque você não negou tudo ainda, porque o dia que você negar tudo, na sua própria carne, aquele que não agrada a Deus, o seu fardo será suave. Mesmo nas lutas, mesmo que passamos luta, as lutas que passamos, quando nós negamos a nós mesmos, até as lutas que nós passamos, ela não traz peso. Não, ela traz experiência. Ela traz um gozo sobrenatural. Se as suas lutas estão trazendo desespero, aflição, você está a ponto de desistir, de voltar para trás, é porque você não negou a si mesmo. Você ainda carrega alguma coisa com você que entristece os olhos de Deus. No momento que você abrir mão de tudo e tornar uma nova criatura, aprender a ser manso, humilde de coração, estar pronto para se humilhar, você vai deixar de ser alterada, você vai deixar de ser explosivo. Não pode ouvir nada que já está explodindo, já está com raiva, já está com falatório. Isso significa que não negou a si mesmo. Porque quando o homem e a mulher nega a si mesmo, que a vida dele passa a ser só para Jesus, luta, meu Pai, meus amados irmãos, não vai fazer você nunca pensar em desistir. Perseguição, ao contrário, quanto mais você é perseguido, mais você sente a alegria do Senhor na sua vida. Quanto mais você sofre por evangelho, mais experiência você passa a ter com Deus. Mas sabe por quê? Porque você
segue a Jesus, mas antes de você seguir a Jesus, você negou você mesmo. Hoje você não vive mais para você, você vive para Cristo. E quando Cristo vive em nós, meus irmãos, nada nos entristece, nada nos aflige, não. Por isso, o nosso jugo se torna leve. Que Deus abençoe. A hora não dá mais tempo, em nome de Jesus.